Queridos irmãos, a paz do Senhor, bênção de Deus estarmos aqui mais uma vez, quando nós estamos já quase finalizando, estamos na lição de número 12, e nós estamos finalizando esse segundo trimestre de 2025, o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, que é João. E a lição de número 12 traz esse título do julgamento à ressurreição. Então, evidentemente que vai falar do julgamento de Jesus, da morte de Jesus e da sua ressurreição, tá bom? Nosso texto lá diz, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, tetelestai, inclinando a cabeça, entregou o Espírito, João 19:30. A verdade prática diz, na cruz Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte e, dizemos mais ainda, provou definitivamente a sua divindade, tá bom? Porque a ressurreição de Jesus é a prova cabal da sua divindade. Ele havia ressuscitado pessoas, mas o que se tinha dúvida entre os discípulos era se ele poderia ressuscitar a si mesmo. Mas quem ressuscitou a Jesus é o Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, comprovando a sua total divindade. Tá bom? Meus irmãos, nós temos aqui o nosso gráfico esboço, que está dividido em 3 pontos. Prisão e condenação de Jesus, crucificação, morte e sepultamento, e a ressurreição de Jesus. Então, seja muito bem-vindo. Peço a você que comente, deixe seus comentários, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe também, tá bom? Se você achou a aula interessante. Meus irmãos, como vocês sabem, nós sempre utilizamos gráficos para ajudar na compreensão e, por exemplo, um passo a passo do que aconteceu na morte de Jesus. E para isso tem esse gráfico aí. Esse gráfico que você está vendo, ele pode ser impresso em uma folha A3, que é um formato de cartaz, também uma folha A4. Mas, para ficar mais didático aqui, porque alguns irmãos já disseram que às vezes não conseguem enxergar a letra, então o que é que nós fazemos? Nós colocamos ele pormenorizado, parte por parte, porque assim, dessa forma, você vai compreender melhor e eu vou estar abrangendo todos os capítulos, os tópicos, melhor dizendo, da nossa lição, tá bom? Então, veja, nós colocamos aqui uma prévia para a gente ver de onde Jesus está vindo, em relação ao seu diálogo, ao que ele estava fazendo, até chegar nesse ponto do Getsemane, do seu julgamento e da sua morte, tá? Você percebe, olha, a última ceia de Jesus com seus discípulos e os últimos sermões antes da sua morte. Nós temos aí, por exemplo, Jesus, no capítulo 13, falando do lava-pés. A questão da ceia, a atitude de Jesus em lavar os pés dos discípulos, mostrando humildade, mostrando que ele era um servo, mostrando que ele veio para servir. No capítulo 14, nós temos Jesus falando sobre a casa do Pai, dando as instruções para os discípulos, para eles não se turbarem o coração, já falamos sobre isso aí também. No capítulo 15, nós temos Jesus e a videira verdadeira, onde ele mostrou que todos nós temos que estar conectados nele, tá bom? E no capítulo 16, nós temos aí Jesus enviando-nos o Consolador. Capítulo 17, nós temos, portanto, a oração sacerdotal, que estudamos semana passada. E agora, capítulo 18, nós vamos entrar Jesus já indo para o Getsemane. Então, esse primeiro gráfico, essa primeira arte, é só para mostrar o que Jesus estava fazendo com os discípulos, estava mostrando aos discípulos, estava ensinando aos discípulos.
Porém, agora nós já chegamos naquele momento principal, que era o momento em que ele seria julgado, que ele seria preso, tá bom? Até culminar na sua crucificação, tá? E aqui, meus irmãos, por isso que eu digo, nós temos aqui um passo a passo. Meus irmãos, isso aqui é ótimo. Eu até digo para os irmãos, se vocês puderem fazer isso, imprimir para mostrar para os irmãos, é ótimo esse passo a passo, porque está dentro aqui. Né? Tanto é que o primeiro ponto fala a prisão e a condenação de Jesus. Então, começa assim. Começa Judas levando soldados do Sinédrio, né? Sinédrio tinha uma guarda pessoal, tá? E eram soldados romanos, segundo aqui a nossa própria lição, tá? E esses soldados, eles vão para prender Jesus. A gente entende que eles eram soldados romanos porque o próprio Judas teve que beijar Jesus para identificar quem era aquele a quem eles deveriam prender, né? Mostrando que Jesus se vestia como qualquer um outro, né? Não tinha uma veste especial, não tinha uma cadeira como um trono, não é? Para que as pessoas pudessem dizer, olha, aquele ali é o líder. Não, ele era comum, igual a todos, por isso que Judas beija ele, né? E assim Jesus é levado para o sumo sacerdote, para o sacerdote Anás, tá bom? Sacerdote Anás. Meus irmãos, só uma coisa que eu quero acrescentar, um pensamento que colocamos aqui nesse texto, né, nesse primeiro ponto aqui sobre essa prisão de Jesus. Veja bem, o Jardim das Oliveiras, você sabe, a oliveira, ela extrai-se o azeite dela, né, azeite de oliveira. E isso é extraído quando ela passa por um processo de espremer. Então, havia, né, aquela moinha, aquele local em que eles espremiam a oliva para sair o azeite. Meus irmãos, até nisso você tem algo relacionado com o sofrimento de Jesus, porque assim como espremia, e aí eu não sei dizer se no texto lá existe essa expressão, porque a palavra tribulação é tirada disso, não é? De aperto. Então Jesus passou por esse aperto. Começa ali no Getsemane, ou no Getsemane, como alguns falam, Jesus sendo exprimido, e essa espremedura dele foi tão forte que o seu suor se tornou como gotas de sangue, algo que hoje é muito largamente explicado pela ciência, porque aquilo estava falando do sofrimento psicológico que ele estava tendo ali ao saber que ia carregar sobre si os pecados de toda a humanidade. Então isso aqui é muito importante nós sabemos também, tá? Assim Jesus é levado para Anás, o sacerdote, tá? E depois ele é levado para Caifás, que era o genro de Anás. Ele é acusado pelos líderes, por esses líderes, de blasfêmia, exatamente pelo fato de que ele estava mostrando quem ele era. Ele era filho de Deus, ele tinha vindo de Deus, então não tinha e não tem até hoje, porque os judeus também fazem essa crítica a Jesus, né? Então não tem motivo, nenhuma razão pelo qual eles tinham que acusar Jesus de alguma coisa, visto que Jesus estava falando a verdade, porque ele é a verdade. Então ele veio de Deus. Eu coloquei aqui também, antes, né, sobre essa questão ainda do beijo. O beijo, todos nós sabemos, é um sinal de carinho, de respeito, mas Judas, ao fazer isso, não demonstra nem carinho e nem respeito. E aí eu coloquei aqui uma aplicação que serve para nós. Como é triste a falsa religiosidade que pratica uma ação diferente da intenção do coração. Porque o beijo deveria ser um sinal de carinho, de respeito, de amor, mas não era isso que estava demonstrando, né? Alguns autores, claro, dizem que Judas
queria fazer Jesus se revelar como aquele Messias, não salvador da nação de Israel, né? Como um guerreiro, tá bom? Mas a salvação que Jesus veio tratar com o homem foi outra, foi a mais importante, que é a salvação da alma, né? E dali ele é levado para todo esse interrogatório, que começa com Anás, que começa com depois Caifás, e ali também ele é levado para Pôncio Pilato. Eles diziam que não poderiam matar um judeu, tá? Então, e até porque Israel estava sob dominação romana. Então, eles apelam para Pôncio, governador Pôncio Pilatos, que por sua vez envia Jesus para Herodes, o Antipas, né? Herodes Antipas. E também Herodes manda Jesus de volta para Pôncio Pilatos, Pilatos interroga e tal, diz para os judeus que não vê nenhum mal nele, porque tem toda aquela conversa sobre a questão do reino. Jesus deixa claro que o reino não era desse mundo, então ele estava dizendo, eu não vou dominar politicamente, não se preocupe com isso, né? O reino dele era espiritual e não era do sistema. E esse ponto, meus irmãos, é algo assim muito doloroso, porque Jesus é açoitado com o chicote que eles chamam de flagelo, que é de onde vem a palavra flagelo, destruição. Esse chicote, ele era, nas pontas dele tinham pedaços de ossos pontiagudos e aço, e ferro, que quando batia na pele humana rasgava. Então, realmente rasgavam, né, todas as pessoas que estavam sendo flageladas por esse chicote horrível, né? E Jesus sofreu isso, tá? Então ele foi chicoteado e depois ele foi colocado para que houvesse uma escolha entre ele e Barrabás, e a nação de Israel, tá, escolheu exatamente Barrabás. Meus irmãos, há um ponto aqui muito polêmico, mas não deve ser deixado de lado, porque quando é colocado Jesus ao lado de um bandido, de um malfeitor, certo? E o povo escolhe soltar o malfeitor em detrimento de Jesus, eles estão rebaixando Jesus ao mais baixo nível mesmo, mais do que o próprio bandido, tá bom? Mas tem uma coisa ali que é muito séria que eles dizem. E eu sei que é difícil a gente dizer isso, mas é uma coisa para você pensar sobre essa questão da automaldição. Porque eles dizem em claro e bom som, caia sobre nós o sangue deste justo. Eles estão dizendo, pode matar, que nós assumimos a morte dele. E o sangue de Cristo, infelizmente, caiu sobre eles, no sentido de julgamento. Ele já tinha dito que não só a questão dessa dominação romana, mas a coisa ia piorar muito, quando ele disse que aqueles muros, que aquelas construções, né, lá do capítulo 24 de Mateus, do templo, seriam todas derribadas, porque Israel seria pisado pelos gentios. Pergunto eu, meus irmãos, Israel foi pisado pelos gentios e você teve aí toda essa história de Israel, os pogroms, que são aquelas perseguições da Europa contra os judeus, né? Na própria Alemanha nazista, e até hoje o sangue judeu é derramado por uma coisa que os antepassados deles falaram e eles continuam falando a mesma coisa nos dias de hoje. Caia sobre nós o sangue desses justos. É triste quando a pessoa que é o povo de Deus se rebela contra o próprio Deus, infelizmente, né? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Nós falamos aqui que Jesus já foi, né, açoitado por esse flagelo, né?
já explicamos isso aqui. E também explicamos, só não explicamos essa parte, que Jesus recebe uma coroa de espinhos. Essa coroa de espinhos era feita por um tipo de planta que existia lá na Palestina, em Israel, e aonde os espinhos de fato eram pontiagudos, eram grandes, né? Então aquelas imagens que mostram uma coroa com espinhos grandes é real. É interessante que essa coroa que eles colocam em Jesus é como se fosse uma forma de zombaria, porque dizia que ele era o rei dos judeus. Então eles estão dando para ele uma coroa não de glória, uma coroa não de ouro, mas eles estão dando uma coroa de espinhos para impingir mesmo o sofrimento nele, porque aqueles espinhos entravam, não é, no couro cabeludo, entravam na pele de Jesus. Então, de fato, era terrível, tá? Jesus, então, foi crucificado, e é bom lembrar que a crucificação era uma penalidade romana, tá? Então, sim, foram os romanos quem crucificaram Jesus. Esse tipo de penalidade não existia em Israel, eles usavam apedrejamento, né? Mas, apesar de tudo, teve a aprovação judaica. Então, isso mostra para nós, meus irmãos, que tanto judeus quanto gentios, que somos nós, também estivemos fazendo parte da crucificação de Jesus. Quando a gente diz que nós somos responsáveis pela morte de Jesus, é isto. Ele morreu por nós, porque nós também participamos ali através do mundo romano que matou Jesus na cruz sobre a anuência, sobre essa permissividade dos judeus, inclusive dessa forma, impingindo uma automaldição, pode matar, que nós assumimos, tá? E ele é pregado nas mãos e pés, uma cruz, às 9 horas da manhã da sexta-feira. Ele foi também furado por uma lança para saber se estava morto, né? Antes disso, ele sentiu sede e lhe deram vinagre, exatamente para se cumprir a profecia, né? E assim, por fim, já às 15 horas aproximadamente, às 3 horas, às 15 horas da tarde, ele expirou, tá? A crucificação foi nesse lugar chamado Gólgota, né? O lugar da caveira. Só para a gente explicar isso aí para os irmãos, traduzindo nos dias de hoje, o Gólgota, o lugar da caveira, era um pico elevado que até hoje tem, né? As imagens aí, você pode ver as imagens do que seria o Gólgota, tá? Era um lugar elevado, portanto, fazia parte de uma espécie de reality show de horrores da época. Por que isso? Porque era para todos verem, né? E os romanos faziam isso como uma forma de exibição do seu poder, para dar um recado. Não façam nada contra o regime, porque você está incorrendo o risco de ser também morto desta forma. Era isso que eles faziam, para que todos presenciassem a morte, né? Embora ali os judeus estavam aprovando. Muitos passavam, a Bíblia diz, meneavam a cabeça, salvou os outros e não pôde salvar a si mesmo. É triste, não é? Até que, às 15 horas, Jesus deu o último brado, tetelestai, está consumado. Aleluia. Isto encerra o capítulo da salvação, né? Então, a cruz, esse ato de dizer que está consumado, significa um ato pleno, um ato completo e um ato irrevogável. A crucificação de Cristo também é um golpe fatal no mundo espiritual.
Por isso que Paulo entendeu muito bem isso quando ele diz: ele destronou os principados e potestades e expôs eles à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. Irmão, eu e você somos vitoriosos porque Cristo derrotou os principados e potestades na cruz do Calvário por meio do seu sangue derramado por nós. Aleluia! É isso que a gente precisa pregar nas igrejas. É isso que precisa ser dito na Santa Ceia. Façam isso em memória de mim. O sangue que foi dado, o corpo que foi dado, representando tanto o vinho quanto o pão. É isso que tem que ser pregado, tá bom? Preste atenção numa coisa muito importante. Estava morrendo ali naquela cruz aquele que simplesmente era o Criador de todas as coisas. Pois João diz isso. Tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a criação protesta contra a morte do seu Criador. É por isso que há um terremoto, a terra treme. É por isso que esse terremoto ele vai também desfacelar as estruturas religiosas. Está aí o véu do templo que foi rasgado por causa deste terremoto. Mas não só isso, houve uma escuridão tremenda. A natureza estava protestando contra a morte do seu Criador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Então, não tem como a gente não se emocionar com isso, né? Com o que Jesus fez por nós. Meus irmãos, ao expirar, Jesus foi então sepultado, e aí você tem esse outro gráfico que fala sobre isso, né? Ele foi enterrado, foi requisitado por esse José de Arimateia, que era do Sinédrio, mas era um seguidor de Jesus oculto, porque ele não queria, né, se revelar de maneira a ser até mesmo rechaçado pelos seus compatriotas, mas ele pediu o corpo de Cristo e foi enterrado numa sepultura que tinha sido recém-feita, né? Construída na rocha. Até hoje tem o que seria uma réplica ou algo parecido com a sepultura de Jesus lá em Israel. Tá? E naquele momento ali, os soldados, a mando dos sacerdotes, ficaram no túmulo vigiando com receio dos discípulos roubarem o corpo. Eles disseram isso. Né? Interessante, meus irmãos, como é a religiosidade, como é os religiosos que não creem em Deus. Porque, na realidade, eles sabiam. Eles tomam essa atitude porque eles sabiam. Eles dizem isso com, sabe, uma exatidão. Olha, ele havia afirmado, se referindo a Jesus, ele havia afirmado que ressuscitaria no terceiro dia. Então, só que eles não acreditavam. Eles sabiam que Jesus tinha dito, mas eles não acreditavam. Então, o que é que eles dizem? Bom, mas isso pode ser uma trama para roubarem o corpo dele. Então, eu quero que vocês fiquem lá, de plantão, para que não roubem o corpo dele. Só que é interessante, né, antes da gente entrar no próximo ponto da ressurreição, que isso se cumpre a profecia de que um rico estaria com ele na sua morte. Meus irmãos, é isso que os nossos irmãos judeus precisam entender. Tem muitas profecias no Antigo Testamento que provam, que atestam, que comprovam a veracidade do que Jesus, da pessoa de Jesus, do que Jesus fez, do que Jesus passou. Não há como deixar de acreditar nisso, tá, meus irmãos? Só sendo muito incrédulo mesmo, tá? Então, vamos aqui para o último ponto, que fala exatamente da ressurreição de Jesus. Olha aqui,
eu quero começar esse ponto dizendo o seguinte: a guarda dos soldados que estavam lá não foi suficiente para impedir que a ressurreição de Jesus ocorresse. E eu falei para você que quando Jesus morreu, a terra protestou. Mas quando Jesus ressuscitou, a terra glorificou também através de um terremoto. Tá bom? Porque os terremotos são a voz de Deus nesta terra. Os terremotos que estão na Bíblia, todos eles é Deus falando, ou em juízo, ou falando de bênção. Né? A Bíblia mostra que um grande terremoto vai atingir a terra no final dos tempos. E ela diz que a estrutura da terra vai ser modificada. As ilhas vão fugir do lugar. É como se fosse uma reestruturação de todo o globo da terra. Isso é maravilhoso. Isso é Deus falando. Isso é Deus criando. Tá bom? Olha aqui. Então, os guardas não impediram que a ressurreição de Jesus ocorresse. Né? Houve esse terremoto e a sepultura se abriu. Jesus ressuscitou, né? E os anjos, esse anjo que veio um anjo e ficou sentado na pedra do túmulo. Né? Os soldados viram isto e saíram apavorados para contar aos sacerdotes. Só que ainda assim, olha como é a incredulidade. Aqueles soldados eram romanos. Eles não tinham motivo para... Mas aqueles homens estavam isentos de mentira, até porque eles estavam ali cumprindo uma ordem. E a ordem deles não foi cumprida, porque eles não conseguiram guardar o corpo de Jesus. O corpo sumiu mesmo, porque ele ressuscitou. Mas eles estavam ali dizendo, olha, não teve jeito, nós não conseguimos guardar o corpo dele. Tá? Aí o que é que os sacerdotes fazem? Porque não acreditaram, porque não aceitaram. É isso que a Bíblia diz. Eles rejeitaram o tempo da visitação de Deus. Deus visitou o seu povo. Por isso que o nome de Jesus é Emanuel. Deus entre nós. Deus conosco. O que foi que aconteceu, meus irmãos? Os sacerdotes disseram, vocês não vão contar essa história. Não vão dar base para o povo acreditar na ressurreição desse homem. Vocês vão dizer que o corpo dele foi roubado. E ali eles pagaram para os soldados para eles dizerem isso. Tá? Que coisa triste. Mas o certo é que Jesus ressuscitou, meus irmãos. Ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus para dar essa base, essa validação, essa fundamentação que ele veio de Deus. Que ele era Deus, que ele veio de Deus. Tá? Então, no domingo pela manhã, Jesus ressuscita. As duas Marias foram visitar o túmulo. Houve esse terremoto que eu falei para vocês. O anjo do céu remove a pedra e senta em cima dela. Os soldados tremem de medo. Os anjos anunciam para as Marias que Jesus estava vivo e que elas deveriam divulgar isso. E elas fazem esse papel muito bem. Né? É quando Jesus aparece, começa a aparecer aos discípulos, né? Em um momento aqui para uns e outro momento ali, lembrando que Jesus passa 40 dias nessa terra, aparecendo para eles, fazendo as últimas instruções para eles. Tá? Então ele aparece para os discípulos, depois ele aparece para os discípulos no caminho de Emaús, a minha passagem predileta da Bíblia, irmãos, não estou desprezando as demais, todas são lindas, mas para mim aquela passagem resume todo essa compreensão que você tem a respeito de Cristo, que ele faz, né, todo um apanhado do que era o Messias, do papel do Messias, e quando ele falava, o coração deles ardia. É linda essa mensagem. Eu simplesmente amo essa mensagem.
Jesus aparece para os discípulos no caminho de Emaús, e Jesus também aparece a Tomé, que estava descrente em relação a isso, né? Um irmão me interpelou aí no grupo, perguntando qual era o corpo de Jesus da ressurreição. Corpo glorioso. Mas eu sei explicar isso na prática? Não. Porque eu só sei que esse meu corpo aqui, e eu estou sentindo isso na pele, pelas as enfermidades que eu tenho passado, não é? Então, você tem um problema no ouvido, você tem um problema na vista, e o que os médicos dizem é o nosso corpo, com a idade, vai definhando. É assim mesmo. Todos os nossos membros acontecem. O corpo glorioso, não. Ele não definha, porque agora é um corpo incorruptível. Jesus ressuscitou de maneira incorruptível, que é o que Paulo diz, capítulo 15 de Coríntios, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, fala tudo sobre isso daí, né? Então, o corpo, ele é corruptível, vai se revestir da incorruptibilidade, o corpo é mortal, vai se revestir da imortalidade, o corpo é cheio de doenças, ele vai vir num corpo totalmente saudável. Aí o questionamento é, mas é um espírito, é um corpo? Jesus foi claro em dizer que ele não era só um espírito. Para Tomé. Tomé, toca aqui para você ver do meu lado. E um detalhe, viu, meus irmãos? Jesus vem com as marcas. E isso é outra coisa que deixa as pessoas em dúvida. Se ele ressuscitou com o corpo glorioso, como é que ele vem com as marcas? É porque as marcas servirão de testemunho, de registro, pois Apocalipse diz que ele virá e ele tem as marcas na mão para que todos aqueles que o traspassaram, que eram os judeus, eles verão aqueles a quem traspassaram. As marcas precisam estar nas mãos e do lado dele para saberem que foi aquele Cristo que eles mataram e continuam matando até hoje ao não aceitar Jesus. Tá bom? Meus irmãos, eu só quero dizer para vocês que a ressurreição é a prova cabal, tá bom? Da divindade de Jesus. Eu estimulo vocês a pegar esses gráficos que eu coloquei aí, tá bom? E também ler o artigo, pesquisem sobre um jurista americano, tá? Um juiz que fez uma pesquisa ampla sobre a ressurreição de Jesus com base no testemunho das pessoas. Chama-se Simon Greenleaf. Tá? O Simon Greenleaf ele fez essa pesquisa ampla para mostrar que aqueles homens, fazendo aqui um resumo, aqueles homens não morreram por uma mentira. E não era só um, dois ou três, eram centenas deles que foram colocados no Coliseu, que foram mortos, tortura para negar a Jesus. E eles simplesmente diziam, não podemos negar porque nós temos visto ele ressuscitar. E a Bíblia mostra que simplesmente 500 pessoas, Paulo fala sobre isso, 500 pessoas viram Cristo ressuscitado. Ele faz uma lista, né? Ele apareceu para os discípulos, ele apareceu para Tiago, ele apareceu para Tomé, ele apareceu para 500 irmãos, ele apareceu para os discípulos do caminho de Emaús, e depois ele diz que ele apareceu para mim como um abortivo, ou seja, eu fui o último da fila, mas ele apareceu para mim. Né? Então, meus irmãos, a ressurreição de Jesus é algo que precisa ser pregado, precisa ser ensinado, porque tem gente aí desacreditando e ela é um pilar, ela é uma coluna, sabe, indispensável da nossa fé. Porque, como Paulo disse, se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se ele não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. Mas o contrário é verdadeiro. Se ele ressuscitou, a nossa fé é poderosa, é viva, é eficaz. E se ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Por isso nós cantamos, porque ele vive, posso crer no amanhã. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam compartilhar esse vídeo, deixar aí seus comentários. Deus abençoe, que tenha uma aula cheia da presença do Senhor. Amém.